Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados amigos, seguidores da página da Paróquia Santa Teresinha, hoje, em mais uma catequese, vamos fazer uma reflexão sobre um dos documentos do Concílio Vaticano II, um dos documentos mais importantes, a Constituição Dogmática Dei Verbum. Esta Constituição Dogmática ela nos fala acerca da revelação divina. É um tema que, de certo modo, está bastante presente em nossas reflexões pastorais e também no nosso dia a dia de igreja. Pois bem, é um documento bastante curto que você facilmente pode adquiri-lo, seja na versão impressa, nas livrarias católicas, mas também você pode ter acesso ao texto da Dei Verbum no site do Vaticano. E um texto curto, sucinto, mas profundo, dividido em 6 capítulos, justamente para discutir a respeito deste tema da revelação divina, cuja uma das formas e um dos meios pelos quais Deus se revelou é a Sagrada Escritura. Então é um documento também que vai tratar acerca da Sagrada Escritura e traz reflexões que até hoje se fazem bastante presentes para cada um de nós. Portanto, no primeiro capítulo, nós nos deparamos com o tema da revelação em si. Então, se o documento trata daquilo que é revelação, é preciso que a gente entenda o que é a revelação. E o documento é muito claro e objetivo nesse sentido, em que ele diz que esta revelação é o próprio Cristo, é a própria beatitude que nós desejamos alcançar. É claro que essa revelação ela vai se manifestando ao longo da história de várias formas. Então, Deus se fala primeiramente aos nossos pais, Adão e Eva. Depois ele nos promete a salvação, uma vez que estes pais pecaram. Depois ele faz a aliança com Abraão e seu povo e até chegar pelos profetas, como também a aliança que ele fez por Moisés, mostrando que ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E chega na plenitude da revelação ao enviar o seu próprio Filho, o próprio Deus que se faz homem e se torna, de fato, esta plenitude da revelação. Então, tudo aquilo que era anunciado por sinais agora se faz plenamente vivo, claro, visível aos nossos olhos e que, como se diz também na Sagrada Escritura, a salvação chega para todas as nações e, dessa maneira, o capítulo 1 já nos destaca que Cristo é a plenitude desta revelação, uma revelação que deve ser recebida por cada um de nós com fé. É claro que esta salvação, que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo feito carne, se bem relembrarmos, nos últimos dias celebramos Natal, celebramos também o grande mistério da Epifania, em que aqueles 3 reis magos manifestam a dignidade e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que assume sua missão como rei, mas também como homem destinado a morrer pela salvação de todos e restituir a nós a salvação. Obviamente que esta revelação ela não ficou deixada ao léu, ela não foi somente aconteceu há 2000 anos atrás, mas ela precisou chegar até nós, uma vez que essa salvação alcança todas as nações, como diz a Sagrada Escritura. E a revelação nos chega por meio dos santos apóstolos, eles que foram aqueles escolhidos por Jesus para dar continuidade à sua missão, a este reino. E obviamente que
esta missão confiada aos apóstolos, hoje ela também é confiada aos seus sucessores. E quem são os sucessores dos apóstolos? Então, aqui estamos falando diretamente do Papa e dos bispos. O Papa, sucessor de São Pedro, isto é, Pedro foi instituído o chefe dos apóstolos, logo, aquele que é sucessor de Pedro recebe também esta autoridade concedida pelo Cristo, assim como os bispos, que recebem a autoridade confiada aos apóstolos, colaboradores desse chefe, que é realmente a pedra instituída por Jesus, em que Jesus diz: sobre ti, sobre esta pedra constituirei a minha igreja. É claro que depois da morte de Jesus, pensando no aspecto da ascensão ocorrida ali por volta do ano 30, não há uma grande certeza exatamente por causa da datação da antiguidade. Mas nós sabemos que 40 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus sobe aos céus e deixa essa missão aos apóstolos de perpetuar a igreja. E se olharmos a Sagrada Escritura, então vamos pegar os documentos, então os evangelhos, em que época eles foram escritos? O primeiro evangelho, mais antigo, o evangelho de Marcos, foi escrito no ano 70. Então aqui temos pelo menos 40 anos de tradição oral em que aquela revelação, plenitude, dada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi transmitida oralmente, de forma, se dissermos assim, essencialmente de forma oral. E, passados esses 40 anos, surgiu essa necessidade, claro, há um estudo muito mais aprofundado, chamado de exegese bíblica, que vai investigar de modo até mesmo científico como é que a Sagrada Escritura foi se desenvolvendo, foi sendo escrita. E por isso também que a Dei Verbum chama a atenção que existe uma sagrada tradição. Vejamos, essa tradição não é simplesmente uma tradição humana, mas uma tradição que vai sendo conservada justamente como consequência daqueles que conviveram juntamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo vive com os seus apóstolos e estes apóstolos, pela simples convivência, aprendem com ele seus exemplos e vão transmitindo e vão fundando aquelas primeiras comunidades cristãs. Ou seja, aprendeu-se a ser cristão, as pessoas tornam-se cristãs muito mais pela observância dos exemplos e, claro, a partir da transmissão, tradição oral que vai sendo confiada naqueles primeiros anos de cristianismo. E, obviamente, como eu lhes falei anteriormente, a Sagrada Escritura ela vai ganhando forma, e aqui eu estou falando não de Antigo Testamento, mas de Novo Testamento, ao longo da pregação apostólica. Então, Paulo, por mais que não tenha convivido diretamente com Jesus, ele se torna um grande apóstolo e mensageiro do Evangelho, porque ele conserva a tradição, isto é, ele conserva aquilo que foi também ensinado pelos apóstolos que conviveram diretamente com Jesus. Agora, é bem verdade que a Sagrada Escritura, ou seja, o corpo, aquilo que nós chamamos de cânone bíblico, ele acaba sendo desenvolvido depois da tradição, que já é aquela coluna que vai sustentando o início da igreja. Isto nós podemos encontrar de forma mais detalhada no capítulo 2 da Dei Verbum. E também este capítulo fala como a tradição e a Sagrada Escritura se relacionam com o magistério. Magistério, então lembra a palavra latina magister, magister, que é professor, aquele que ensina. E essa função de ensinar foi justamente confiada a quem? Aos apóstolos. Aos apóstolos e seus sucessores, obviamente. E hoje, se pensarmos dessa forma, estão na pessoa dos bispos e do Papa, eles que têm a função de ensinar. Mas claro que ela não fica limitada somente à igreja institucional, Papa e bispos, mas aos seus colaboradores, os presbíteros, que são os padres, mas também aos leigos,
aos catequistas que vão transmitindo as mensagens do Santo Evangelho. E, a partir do 3º capítulo, a Dei Verbum nos fala a respeito da inspiração divina da Sagrada Escritura e sua interpretação. E aqui é interessante nós observarmos que a Sagrada Escritura, ela é de fato inspirada pelo Espírito Santo. Sagrada Tradição e Sagrada Escritura acabam se apoiando também neste Santo Magistério da Igreja. E este capítulo nos chama a refletir como é que a Igreja percebe quais são os escritos diante daqueles que existiam na época. Então, reflita comigo, 400 anos do início da Igreja, não se tinha uma Bíblia pronta ainda. Então, apenas no ano de 393, no Concílio de Hipona, a Igreja refletiu diante da necessidade que surge, diante dos escritos que existiam na época, quais deles, de fato, pertenciam a esse conjunto da revelação, quais deles eram, de fato, inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, vejamos, por que conceder esta autoridade à Igreja? Lembrem-se, como eu já citei, a Igreja, na pessoa dos apóstolos e seus sucessores, receberam em Pentecostes o Espírito Santo e vão transmitindo este carisma, esta força do Espírito Santo ao longo daqueles que lhes são confiados. Então, o Espírito vai agindo e suscitando no coração daqueles homens para que eles percebam nos escritos que existiam naquela época quais deles eram de fato inspirados pelo Espírito Santo. E aí nós falamos por exemplo, diz, a Igreja está escondendo escritos. Não, a Igreja não está escondendo escritos, aqueles que são ditos escritos apócrifos, ou seja, que eles já não condiziam exatamente com o Espírito que conduz a história da salvação, que está presente nos livros da Sagrada Escritura. E aqui, sem entrar em muito mais detalhes, pelo fato de ter acontecido tantos anos depois da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, então 400 anos, percebam que é preciso que exista uma tradição, exista um magistério que vá conservando aquela fé por tanto tempo. Porque se se trata de uma mentira, como é que a fé dessas pessoas vai sendo conservada assim, ao ponto de mártires darem sua vida por uma mentira? Homens serem capazes de derramar seu sangue por acreditarem na ressurreição de nosso Senhor, o grande coração desta revelação, que é o próprio Cristo que morre, se faz homem e ressuscita, e que é Deus. E nós sabemos que isso acabou gerando uma grande confusão com os nossos irmãos protestantes que em 1517 se separam da Igreja e questionam se esse cânono bíblico seria de fato o mais correto. E aí eles vão consultar fontes judaicas e por uma série de questões históricas consideram que 7 livros da Sagrada Escritura, não simplesmente pelo fato de não estarem no cânone judaico, e aí pensemos, nós já havíamos nos separado dos judeus, não poderiam fazer parte da Sagrada Escritura. Este capítulo ainda nos chama a atenção que, diferentemente dos protestantes, a Igreja é quem tem a autoridade para interpretar a Sagrada Escritura e não qualquer um, ao seu bel prazer, vai interpretá-la. Se lembrarmos, na Idade Média, a Igreja chegou inclusive a proibir que fossem feitas versões da Bíblia em línguas nacionais, mas somente na língua latina. Por quê? Na Idade Média existiam algumas heresias, dentre elas a heresia dos cátaros, que se baseavam em traduções mal feitas e interpretações suspeitas da Bíblia, e isso causou um grande problema por volta dos anos 1200 na Santa Igreja. E, é claro, lembre-se, a Igreja vai interpretar porque estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Lembre-se, Pentecostes mais uma vez. E Deus, claro que revela-se, mas aproveita-se do fato que, mesmo sendo uma linguagem humana, limitada, ele se faz presente.
e faz com que nós também tenhamos acesso a essa salvação, apesar das nossas limitações humanas. Nos capítulos seguintes, então, capítulos bem mais curtos, o 4º e o 5º, ela fala especificamente a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E estes dois testamentos nós não podemos fazer como a heresia que aconteceu no século II de um homem chamado Marcião, em que ele achava que deveria se desprezar o Antigo Testamento, uma vez que Cristo veio instaurar uma nova aliança. E aqui é uma grande mentira. Dei Verbum vem justamente esclarecer o fato de que no Antigo Testamento esta revelação já se manifesta de forma latente, ou seja, de uma forma escondida, e que, mesmo estando escondida, ela vem, de certo modo, antecipar aquilo que viria a ser revelado no Novo Testamento. E chama a atenção no parágrafo 16 justamente a isso, de que o Novo estava latente no Antigo e o Antigo se torna claro no Novo. Percebam, se você ainda não prestou atenção, no próximo domingo que você for à missa, preste atenção naquela exortação da primeira leitura e como há vários elementos presentes no Evangelho do dia. No Novo Testamento, é claro que ele se torna excelente, porque é justamente no coração dele em que Cristo revela. Ele mesmo fala até nós, não mais pelos profetas, mas ele mesmo fala no Santo Evangelho. Evangelho, boa notícia, vem transmitir este caminho de salvação ao próprio Deus. E passados essas exortações aqui, feitas pela Dei Verbum, elas são também complementadas pelas exortações dos apóstolos, feitas pelas cartas, feitas também no decorrer do Novo Testamento, em que Cristo manifesta também sua obra divina, sua obra salvífica na Santa Igreja, da qual fazemos parte. Para finalizar, a Igreja há 60 anos já nos exortava e continua exortando até hoje, que devemos ter uma grande dedicação e um grande apreço pelas Sagradas Escrituras, e não como costumeiramente somos acusados. Nós sim veneramos as Sagradas Escrituras e temos grande apreço por elas. Porém, às vezes, talvez o nosso grande pecado seja não nos dedicarmos tanto a ela, não fazermos a leitura dela, não termos ela guardada em nosso coração. Lembre-se, a palavra de Deus é uma pessoa, é Cristo. Ela não está limitada a um livro. E, por isso mesmo, quando ouvimos este Deus que nos falou pelos profetas ou também pelo seu Filho, devemos fazer o nosso coração arder e imitar os exemplos dele mesmo, que veio, e também de sua mãe, que escutava e guardava com alegria no seu coração. Ela via as ações do seu filho e conservava aquilo no seu coração e punha certamente aquilo em prática. E, finalizando este capítulo, a Igreja chama a atenção também às versões que nós tomamos para referência, para meditação. Dei o exemplo que na Idade Média algumas versões mal feitas, às vezes enviesadas, elas podem comprometer aquilo que nós entendemos de Sagrada Escritura, aquilo que é de fato a revelação divina. Portanto, não esqueçamos e guardemos como grande mensagem deste documento da Dei Verbum. A revelação divina, ela se fundamenta nestes 3 pontos, nestas 3 colunas. A sagrada tradição, porque Cristo revela aos seus apóstolos, esses apóstolos vão transmitindo esta mensagem da revelação. Fundamenta-se na Sagrada Escritura, porque nela foi documentado e estes homens, inspirados pelo Espírito Santo, perceberam naqueles materiais documentados a mensagem da salvação, a mensagem da revelação, e também fundamenta-se no sagrado magistério, este poder concedido à Igreja de interpretar as Escrituras e também de ensiná-lo, sobretudo, ensiná-lo de forma reta, para que nós também alcancemos esta mensagem e tomemos ela para a nossa vida, que esta mensagem de salvação nos alcance também e possamos pôr em prática
nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E confiantes e agradecidos por este momento, peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, ela que soube ouvir e pôr em prática a palavra do seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.